Olá e bem-vindo a este vídeo, onde eu vou explicar como é que se utiliza o Gparted em detalhe. O Gparted é uma aplicação que serve para criar partições para instalação de sistemas ou para outros usos quaisquer, como por exemplo armazenamento, backup, servidor, etc. Tudo vai depender do uso do utilizador. Eu vou dividir este tutorial em três partes. A primeira vai ser de como se estivesse a editar as partições com o Gparted com o sistema. Como é óbvio, eu não vou fazer com o meu próprio sistema porque posso correr o risco de fazer algo de errado e perder o meu sistema e dados pessoais. Portanto, eu vou fazer isso pelo VirtualBox. Já temos. Portanto, eu vou fazer o primeiro teste como se estivesse no meu próprio sistema, com o sistema instalado, fazer boot e a partir daí utilizar o Gparted. Portanto, isto é capaz de demorar algum tempo a iniciar. Peço que tenham um bocado de paciência. Bom, portanto, o meu sistema já iniciou. Este é um Ubuntu Studio, portanto, um sistema que eu tenho preferência em usar. Vou abrir o Gparted, portanto, vai requerer a palavra pass para ser utilizado como administrador ou sudo. Portanto, aqui podem ver que tem cerca de 3 partições. Esta aqui, a última é irrelevante, é só um mega, um espaço não alocado, ou seja, que não tem utilidade nenhuma, apenas um espaço de sobra. Tem aqui duas partições, uma do sistema, podem ver aqui ponto de montagem, a barra significa que é o root, a raiz do sistema, e outra que é a swap, portanto, que só atribui 1 GB. Se eu quiser editar as partições, por exemplo, desmontar não posso porque o sistema está iniciado, ou seja, para desmontá-lo teria que iniciar pelo modo live. Como podem ver, estou no meu sistema e não há nada que eu possa fazer com a partição, mas se eu tiver outro dispositivo, por exemplo, posso iniciar inserir outro dispositivo, por exemplo uma pen aqui, e se fizer uma atualização, atualizar dispositivos, ele vai atualizar a lista de dispositivos existentes e vão poder ver que aqui vou ter um STB, que é o dispositivo USB que eu inseri. Portanto, este dispositivo eu já posso alterar, posso apagar a partição, posso criar uma nova, posso dar o formato que quiser à partição, ou seja, ao próprio dispositivo, posso torná-la primária ou estendida e posso atribuir também o que quiser. Para o caso eu quiser criar mais que uma partição, por exemplo, eu não vou fazer nada, mas se eu quiser fazer quaisquer alterações para que elas sejam validadas, por exemplo, criar uma partição gravava em FAT32, que é o formato mais comum para dispositivos USB, discos externos, por exemplo, eu apenas teria que colocá-la com estes parâmetros, ou seja, sistema ficheiro FAT32, posso criar primária ou estendida, aqui vou deixá-la como primária, o tamanho posso deixá-lo que quiser, com 8 GB, e ao fazer isto vai-me mudar, vai-me formatar, ou seja, vai mostrar as minhas alterações, mas elas não são aplicáveis ainda, ou seja, se eu quero que elas sejam aplicáveis tenho que pressionar nesta setinha verde, neste visto, clicar OK, e vai perguntar se tem a certeza que deseja aplicar as operações pendentes, clico em aplicar, ela irá formatar e ser gravada no novo formato. Portanto, tudo o que estava guardado nela
desaparece, vai pagar praticamente tudo. Se tem qualquer documento importante na pen, não faça isso, portanto faça um backup antes de formatá-la deste modo. Portanto, de aplicar todas as ações, que é primeiro de formatá-la e depois de mudar o formato. Já terminou, portanto já posso fechar isto. Podem ver que a pen está vazia, formatada no formato que eu selecionei, mas se eu quiser criar mais uma partição para a pen, por exemplo, tenho que criar uma. Aqui posso dar o valor que eu quiser, portanto posso colocar aqui 250 ou 2500, por exemplo. Bom, reparem que ao clicar num dos outros quadrados vai atualizar o valor que eu selecionei. Também posso mudar o valor a partir daqui ao arrastar esta barra, portanto vou deixá-la assim. Posso colocá-la no formato que eu quiser, até posso colocá-la como estendida, por exemplo, e cá está. Tenho aqui a estendida, portanto posso dar-lhe quantas partições eu quiser. Acho que o limite é 20. Se fosse primária só posso ter 4 partições primária, portanto uma estendida pode ter até 20 lógicas e uma primária só até 4 primárias. Portanto, se pensa ter várias partições, o recomendável é colocá-la como lógica, mas também pode colocar como primária e todas as outras como lógica, é do seu entender. Qualquer disco precisa pelo menos ter uma primária que vai servir para iniciar o sistema. Portanto, o sistema só inicia por uma primária ou por estendida, nunca por uma lógica. Portanto, aqui já está atribuído. Posso até dar o formato que eu quiser. Assim ao calhas. Aqui posso colocar esta como primária, com 1000, formato 32, e pronto, podem ver que já tenho duas partições criadas, uma dentro de estendida. Posso também alterá-la, não é? Mas pronto, é só para dar uma ideia. E estas alterações são aplicáveis ao clicar no visto e clicar em aplicar. Portanto, está a terminar. Convém também não cancelar esta operação porque pode corromper o próprio dispositivo e pode ser utilizado. É raro acontecer, mas acontece. Portanto, nunca cancelem essa operação. Esta demonstração está feita, portanto eu posso colocá-la como estava antes e vou passar à próxima fase do tutorial, que é editar as partições do sistema mesmo. Portanto, para isso tenho que iniciar o sistema pelo modo live. Não há outra maneira de o fazer, este sistema ou qualquer outro sistema. Portanto, deixa eu só dar isto e fechar. Portanto, está quase a terminar. Apagar a partição, apagar outra partição, apagar outra e criar a partição primária. Cá está.
Vá lá, vá lá. Isto é um bocadinho lento. Ok, terminou. Agora vou desligar esta máquina. Portanto, eu vou desligá-lo de modo rápido. Ctrl direito Q. Ok. Agora vou iniciar isto pelo modo live. Portanto, vou atribuir aqui ponto studio outra vez. Ok. Agora vou fazer desconfirmar se está a iniciar pelo CD. Sim, está a iniciar pelo CD. Iniciar. Portanto, agora vou explicar como é que se formata um disco ou várias partições para se formar novas partições para a instalação de um novo sistema. Portanto, vou provar que isto não é nenhum bicho de 7 cabeças. É, na verdade, bastante simples. Cá temos o sistema iniciado. Portanto, isto está a parecer mais quadradinho porque as drivers do VBox não estão instaladas. Portanto, vamos ter que trabalhar com isto assim. Por aqui vou iniciar o Gparted. Portanto, no modo live não é necessário passe, porque estamos a iniciar como root, ou seja, qualquer alteração que faça em todo o sistema ou qualquer coisa que não faça parte do CD ou o dispositivo USB do live, portanto qualquer partição que se altere, a alteração é feita permanente, mas só após de selecionar, após de clicar em aplicar, desculpem. Portanto, se eu quiser criar novas partições para um novo sistema, por exemplo, quiser apagar praticamente tudo, eu simplesmente posso apagar a partição ou formatá-la num formato, se quiser deixar as partições que já existem. Desse modo eu poupo algum tempo, se quiser manter as partições em vez de ter que formatar e criar novas, apenas vai eliminar todos os dados e estão prontas para serem usadas outra vez. Ou posso formatar praticamente tudo e criar novas partições para mostrar o que tem de ser feito para se criar um novo sistema. Portanto, viram que aqui este não podia fazer nada porque a swap estava a ser utilizada pelo próprio sistema, ou seja, o próprio sistema monta automaticamente a partição de swap, que é uma memória, é aquela parte do disco que é usada como RAM, caso a RAM fique cheia. Portanto, tive que clicar em swap off, agora está swap on. Posso clicar em delete, que é remover ou apagar, e agora apago a estendida e vou clicar neste visto para aplicar as alterações. Está feito. Agora vou explicar como é que se cria as partições para o sistema. O básico é ter duas partições, portanto uma ext4 com o tamanho que quiser, ou seja, posso deixar aqui em cima ou em baixo cerca de 1 GB para a swap, portanto alteração aplicável. Esta fica ext4 primária. Clico aqui em add e está criada a partição. E esta aqui posso colocar como swap, Linux swap primária também, e adicionar. Portanto, está criada a partição, as duas, e posso aplicar as alterações que elas vão ficar criadas. Portanto, o processo já é irreversível, ou seja, estão mesmo formatadas as partições. Se tentar formatar outra vez por esta máquina virtual, já não vai ter tanto no sistema. Portanto, aviso a terem cuidado se estiverem a fazer isto na vossa própria máquina.
que ao fazerem isto de uma vez pode mesmo acabar com o sistema que tem instalado, portanto façam com cuidado isto, se estiverem em modo live e se têm mesmo a certeza que querem fazer isto. Agora vou explicar como é que se cria de outro modo, mas antes deixa eu ver aqui uma coisa. Label, isto aqui deve ser para colocá-las como root, home, usr, boot, qualquer outra coisa. Portanto, se eu colocar esta como home, root, portanto acho que ela ficou mesmo como raiz. Não tenho certeza, mas é possível que seja isso que faça. Eu mesmo não sou um expert nisto. Portanto, este é um dos modos de criar. Outro modo que é mais avançado para alguns utilizadores é criar 3 partições em vez de uma, ou seja, uma para a swap, outra para o sistema e outra para o utilizador. Deste modo, se tiver que formatar o sistema devido a algum erro, não vai perder nenhum dos seus dados pessoais, porque apenas a partição onde o sistema está instalado é formatada, ou seja, todos os seus dados pessoais ficam intocáveis, ou seja, não há nenhuma alteração dos seus dados pessoais, ficam lá todos, nada é apagado, nada é adicionado, apenas o sistema é restaurado, apagado e reinstalado. Portanto, posso colocar aqui uma partição com 10, como eu só tenho uma partição de 16 GB, eu vou colocar esta como 10 GB. ST4 primária, ok. A segunda partição vai ser para o utilizador, que é a partição home. Vou colocá-la como 5 GB. Portanto, eu vou colocar no formato ST4 também. Outra coisa, e agora lembrem-me que o label não faz mesmo nada, o label, aqui isto não faz nada, é só para identificar a drive, ou seja, a partição, serve apenas para identificá-la, isto não vai alterar em praticamente nada, é apenas dar uma identificação para saber, sem ter que andar a abrir o Gpart, é disso, para saber, para não andar a perder bastante tempo. Assim aparece lá, ao fazer qualquer coisa, já sabemos que, mesmo desconhecendo qual é a partição, o número da partição, podemos ver pelo label que é /home, já sabemos que é home e sabemos que não devemos tocar nela, portanto devemos ou não devemos tocar nela, depende do que se quer fazer. Portanto, aqui posso colocá-la como convém aplicar as alterações primeiro, posso apagá-la aqui da outra vez, ok, coloco aqui /root e cá está. E agora aqui posso colocar esta como swap, metê-la, escrever aqui swap em label e add, e já temos as 3 partições criadas para a instalação do sistema Linux. Portanto, e há vários outros exemplos que se podem dar, não é? Por exemplo, pode-se criar 4 ou 5 partições, caso queira uma extra para outras coisas, para coisas de trabalho, coisas de família, servidor, por aí. Portanto, pronto, está demonstrado como é que se utiliza o Gparted. Agora, a última parte deste tutorial vai ser explicar como é que se utiliza para a partida de raiz, ou seja, num disco que nunca tenha sido criado nada, praticamente nada, ou seja, não tem partições criadas. E este vai ser o mais fácil dos 3, porque tudo o que temos de fazer é começar a criar, mais nada. Portanto, vamos ver que é muito fácil. Aqui vou ter que colocar outra vez o Ubuntu Studio. Escolho o Ubuntu Studio por preferência, nada mais. Portanto, vou colocar português. Iniciar.
Agora vai demorar uns segundos a iniciar. Há que ter paciência. Ok, está iniciada. É só carregar a interface. Mais segundos. Isto é um bocado lento também porque só estou a dar 512 megas a cada partição, a cada máquina virtual, portanto normal que seja lento. Ok, o sistema já carregou todo. Agora vou abrir o Gparted numa máquina virtual que ainda não teve uso, ou seja, está tudo vazio mesmo. Vão ver que a primeira coisa que aparece aqui é este símbolo. Se tiver usado o sistema com outro tema de ícones, pode aparecer outro símbolo qualquer. Portanto, vai sempre aparecer aqui um símbolo. E o que quer que tente fazer com ela, vai sempre aparecer um erro de que não há tabela de partições. Portanto, mas se eu inserir a minha pen, portanto, cá está ela, e fizer uma atualização na lista de dispositivos, vão ver que a pen não vai ter esse símbolo porque já foi formatada antes, já tem um formato ao fecheiro de sistemas atribuído, portanto tem todas as suas utilidades, ou seja, posso apagar, tal, mudar o formato, etc. Portanto eu não vou aplicar essas alterações, vou clicar em Ctrl Z. Ok. Peço desculpa por isto. Portanto, cliquei Ctrl Z para retroceder as minhas alterações. Agora vou voltar ao disco, que está sem formatar, e podem ver que não há nada que se possa fazer com ele. Por isso temos que criar uma nova tabela de partições. Para isso temos que ir aqui a dispositivos ou devices, clicar em criar tabela de partição ou create partition table. Portanto, isto aqui está em inglês, infelizmente não está em português. É só clicar aqui, vai criar uma nova tabela de partições. Diz que vai apagar todos os seus dados do disco que estão neste disco. E um aviso importante aqui é que se tiver um disco que não consiga iniciar através dele, tente com o Gparted reparar esse disco e disser que não tem uma tabela de partição e pedir para criar um novo. Posso dizer que o seu disco já era, ou seja, não vai conseguir recuperar nada, porque a partir do momento em que você cria uma nova tabela de partição, tudo o que está gravado no disco vai ser eliminado, ou seja, a criação de tabela de partição elimina tudo, só para criar uma nova tabela. Por isso não adianta recuperar dessa maneira. Deve haver uma outra maneira de recuperar os seus dados, ou recuperar as partições do seu disco. Eu desconheço, mas acredito que haja. Mas o Gparted não é a solução para isso, porque se tenta criar uma nova tabela de partição num disco corrompido, ou partições corrompidas, essas partições e todo o disco vai ser eliminado. Portanto, podemos gravar, criar uma nova tabela de partições num de vários formatos. Portanto, temos AIX, Amiga, PSD, DVH, etc. Eu vou deixar aqui em MS-DOS comum, que é mais comum para qualquer computador. Portanto, cria nova tabela de partição. Vão notar que o símbolo desapareceu e que já pode ser criada várias partições nisto. Portanto, posso criar uma partição de 5 GB para o sistema, uma partição de 2 GB para o utilizador, 1 GB para a swap, ou se tiver um disco, uma máquina virtual de 100 GB, posso atribuir 25 para o sistema, cerca de 70 ou 80 para o utilizador, posso atribuir algum espaço extra para outras coisas e dar cerca de 1 GB ou 2 para a swap. Portanto, há várias opções nisto tudo. Como 8 GB é muito pouco para todo este sistema,
Portanto, não há como instalar o sistema nesta partição aqui, nesta máquina virtual, porque o espaço é insuficiente, que eu sei disso de cabeça, que é insuficiente, portanto não posso utilizar neste. Mas por exemplo, se eu já estou a prolongar um bocado este vídeo, mas só para mostrar que se eu iniciar aqui por outro sistema, Linux Lite por exemplo, vão ter paciência, mas ele é em inglês, vão me desculpar por isso. Portanto, ele está a iniciar, é um sistema muito mais rápido de iniciar porque tem pouca coisa e é bastante leve, portanto cá está praticamente iniciado. Agora só espero que tenha o Gparted instalado. Se não tiver, eu vou acabar o vídeo por aqui para não prolongar muito. Portanto, deixa eu ver aqui sistema, partition device. Já este tem outro programa para fazer isso, que é praticamente o mesmo que o Gparted. Até está aqui Gparted, ou deve ser o mesmo, só que é o Gparted, apenas de atribuir um nome diferente. Portanto, pode ter o Gparted instalado e sem saber, só porque tem um nome diferente. Portanto, aqui para este sistema eu vou atribuir cerca de 5500 megas, que é 5.5 gigas. Vou colocar como XT4, e vou colocar aqui uma barra, que é para saber que é o root. Aqui vou atribuir cerca de 1600. Opa, 11.000 não, 1600, ok. E também vou meter lá XT4 e metê-la como home também, portanto tudo em primário. Também poderia meter como estendido, mas é só um teste. E primário, para quem usa poucas partições, é recomendado. Portanto, vou clicar Linux Swap. Todo este espaço vai ser para a swap e vou metê-la como swap. Portanto, agora para simular uma instalação, eu vou aplicar aqui e vou fechar o Gparted. Posso fechá-lo na cruzinha ou aqui Kit, ou fechar. Agora desculpem, mas vou-me aventurar aqui um bocadinho. Vou deixar esta imagem. Ok, desculpem lá isto. Bom, vou só simular como se fosse a fazer uma instalação. Portanto, vou colocar português, continuar. Não vou selecionar nada do que vai aparecer aqui, apenas para acelerar as coisas. Portanto, continuar. E podem ver aqui que se apagar o disco, ou seja, as partições que foram criadas vão desaparecer e vai ter só duas partições, que é a raiz e a swap. Portanto, eu aqui ó mais uma coisa. Em português do Brasil pode estar um bocadinho diferente, mas é sempre a última opção de todas, em qualquer sistema que use. Continuar. Vai ver que estão aqui três partições. Portanto, pode simplesmente clicar duas vezes nela ou modificar, que é para atribuí-la como XT4. Portanto, o sistema não reconhece automaticamente o que quer, vai pedir sempre o que é que vai querer para cada partição. Portanto, XT4 pode formatar a partição se quiser, ou seja, sem ter que abrir o Gparted para formatar, pode já formatar a partir do instalador. Pode criar o ponto raiz e ok. Podem ver que está aqui. Agora vou criar outra XT4, vou meter a outra como XT4 e colocá-la como home. Portanto, uma forma de ver qual é a partição certa é pelo tamanho. Sei que vou atribuir com 5.5, que está 5700. Outra 1600, portanto
Está aqui, e outro com cerca de 1090, está aqui 1143, é o mesmo. Aqui diz que tem 236 megas utilizado. O que eu posso fazer aqui é clicar neste quadradinho e está selecionado para formatar. Outra também está para formatar. E esta aqui, como é óbvio, não dá para formatar porque ela apenas acumula dados que são descarregados quando já não são mais necessários, ou seja, a partir do momento em que já tem RAM livre, essa partição é esvaziada, todo espaço ocupado é libertado automaticamente, e mesmo que reinicie o computador, todo espaço também, tudo o que estava lá guardado nessa partição desaparece, porque são apenas ficheiros temporários ou ficheiros para as aplicações poderem serem executadas, não é? Vão para aí, caso, só quando a RAM estiver mesmo cheia. Outra coisa que vou mostrar, e já estou a prolongá-lo ainda mais, mas vai ser útil isto. Posso criar uma nova tabela partição, portanto, ir aqui acima, só dá a partir daqui de cima, que é o diretório mestre da partição, quer dizer, do disco. Continuar, e vão ver que todas as partições desapareceram. Isto é com qualquer instalador, pode fazer com qualquer instalador mesmo. Portanto, posso simplesmente clicar em adicionar. Tem aqui primária ou lógica, vamos colocar primária. Vou atribuir aqui também 5500. Portanto, aqui posso colocá-lo como início ou como fim. Ao colocar como início, o espaço que vai estar para a frente vai ser para ser utilizado. Se eu colocar como fim, esta vai ser a partição final. Portanto, vamos fazer essa experiência. Já está como ext4, coloquei como root. Vão ver fim. Foi colocada como a última, estão a ver. Se eu reverter, clico aqui no botão reverter. Crio nova tabela de partições. Portanto, reverteu praticamente tudo. Vou outra vez adicionar. Atribuo outra vez 5500. E deixo aqui como início, aqui primária. Aqui deixo como ext4 e vou colocar outra vez como root e clico OK. Portanto, viram que ficou como primeira. Isto pode parecer inútil, mas não é. Tem muita utilidade isto. Aqui podem ver que esta já está como lógica, ou seja, a partição do sistema é a única que necessita estar como primária. Pode colocá-la como primária também, mas o instalador já deixa automaticamente como lógica. Portanto, que ele sabe a sua própria estrutura, não é, para o sistema, que se uma partição se já tem uma primária, não vai precisar de outra, porque a primária é só para o sistema. Vou colocá-la home e prosseguir. Antes disso vou colocar aqui esta com 2,90. Cá está. E a outra partição vai ficar com cerca de 1000. Vou mudá-la para área de swap. Portanto é o mesmo que Linux swap, área swap. E aqui já não tem nenhum ponto de montagem, porque ela própria é swap, ou seja, é montada pelo próprio sistema automaticamente. Vou avançar e a partir daqui posso prosseguir e o sistema já começa a ser instalado. Portanto, este foi o meu tutorial a explicar como é que se utiliza o Gparted, como é que se cria partições através dele, como é que se cria uma tabela de partições, como é que se usa as suas ferramentas e como é que se utiliza o Gparted, que também está integrado no instalador, que no fundo é um Gparted. Como é que se utiliza para fazer as suas partições para a instalação de um sistema. Espero que este vídeo tenha sido útil para si e obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.